Fala pessoal, Raul 9000 na área aqui e hoje eu vou falar para vocês sobre candlesticks. Eu vou começar com um vídeo mais básico, explicando o conceito para quem não sabe. Vou falar dos 5 principais tipos de candlesticks ou velas, né, como a gente chama no Brasil, para que a gente possa, num próximo vídeo, elaborar uma estratégia que leve em consideração, por exemplo, um afastamento de uma média, ou um percentual do último fechamento, um percentual do ajuste, um candlestick junto com o oscilador, ou seja, a gente vai começar a criar mais condições, mais filtros para que a gente consiga tentar aumentar a probabilidade de sucesso dos nossos trades. Os candlesticks que eu vou ensinar para vocês aqui, eles são legais porque eles não somente te indicam, por exemplo, uma continuidade de tendência ou uma reversão de tendência, mas como eles vão te dar uma ideia de onde você colocar o seu stop e um possível alvo. Lembrando, que a gente está sempre querendo achar um risco-retorno inteligente para que a gente consiga, mesmo tendo uma estratégia não muito assertiva, ou seja, vamos dizer 60% de acerto, aquela traga lucro no futuro, porque é aquela história. Não adianta nada você ter mais de 90% de taxa de acerto, mas quando você devolve muito mais do que você ganha quando você ganha. E aí eu vou aproveitar e vou falar para vocês sobre a aplicabilidade desses candles, por exemplo, no índice, no dólar, ou ativos mesmo, São padrões interessantes que você pode utilizar para reforçar uma zona de entrada ou de saída de um trade. Bom, antes de começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar, que é para ver se esse vídeo chega para mais pessoas e ajuda a galera da comunidade. E no finalzinho eu vou dar vou chamar de bônus, mas eu vou implementar uma pequena regra de coloração utilizando os conceitos que eu vou explicar para vocês aqui. Não vai ser uma implementação completa, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande, e até mesmo porque eu vou gravar outro vídeo depois, dando mais detalhes, criando de repente até uma automação para embutir o conceito de candlesticks nos seus trades, beleza? Bora lá! Já estou compartilhando minha tela e eu fiz uma pequena apresentação para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver. Então, candlesticks, 5 candlesticks que todo mundo deve conseguir identificar. São realmente 5 padrões básicos, 3 deles muito fácil de você visualizar. Toda boa plataforma, ela vai te dar opções de gráfico. Uma das opções é o gráfico padrão de barras, que eu vou mostrar para vocês depois, e o gráfico de candlesticks. O gráfico de candlesticks, vocês vão ver essas figuras aqui. Essa cor verde e vermelha, normalmente ela é configurável. Você pode colocar vermelho para quando um candle fecha negativo e verde para quando ele fecha positivo, mas poderia ser branco, preto, azul, amarelo, lilás, verde, enfim, o que vocês quiserem. De forma geral, a gente vai ter sempre um candlestick de alta, que é onde o fechamento for maior do que a abertura, e um candlestick de baixa, onde o fechamento vai ser abaixo da abertura. Os candlesticks, eles ajudam a identificar visualmente a abertura, fechamento, máxima, mínima, em um determinado intervalo de tempo. Os japoneses utilizavam isso desde o século XVII. Tinha bolsa no século XVII, devia ter alguma forma de troca, de mercadorias e etc., onde eles plotavam, desenhavam isso, quer seja na mão, quer seja nas pedras, sei lá como, mas eles já utilizavam essa forma de identificar a variação de preço num determinado intervalo de tempo. Ele pode possuir sombras, a gente chama de shadows ou cauda, conhecido como pavio. Então, se você olhar aqui para a figurinha da esquerda, você vai ver, esse candlestick, você tem a máxima, que é esse ponto superior, a mínima, você tem o fechamento que está acima da abertura. Então, um candlestick positivo, que a gente chama de bullish ou comprador de alta, candlestick de alta. E aqui o bearish ou de baixa, a gente tem a máxima, temos a abertura e um fechamento inferior à abertura e a mínima. Então você bate o olho para essa figura e olha, opa, peraí, está pintado determinada cor, vermelho. Então já sei que caiu. Onde é que abriu? Vai ter aberto nessa linha onde começa o retângulo. Onde é que ele fechou? No final do retângulo. E vice-versa para o de alta. A máxima e a mínima, é muito óbvio. Esse pauzinho que tem em cima ou embaixo, ele é chamado de pavio. O shadow, sombra. Então, se você escutar esses termos, você já sabe o que é que significa. Esses padrões de candlesticks, e aí quando eu falo padrão, não é só um candlestick, ele pode vir associado de 3, 4, 2, ou somente um candlestick, ele pode ser suficiente para te indicar um sentimento de mercado. Aí vocês vão ver, eu vou falar aqui basicamente de estrela cadente, ou shooting star, do hammer, ou martelo, vou falar do bullish engulfing, ou engolfo de alta, e o bearish engulfing, que seria o engolfo de baixa. E vou falar do doji. Numa análise de contexto, ou seja, você vê aquele gráfico, um afastamento de média, o preço está muito esticado, ou está voltando para uma região de briga. Esses candlesticks pode ser aquele detalhe que faltou, o que a gente chama de cereja do bolo, para você fazer uma operação mais assertiva
E melhor do que isso, com um stop bem definido. Um stop técnico? Sim, um stop técnico. Numa análise de contexto, né, ele vai mostrar o sentimento do senhor mercado. Quem não sabe o que é senhor mercado precisa ler Benjamin Graham. Não que eu recomende ler porque é um livro difícil, mas é uma bíblia, né? É um clássico, então se você tiver paciência, vale a pena. Eu vou deixar o link aí depois para vocês encontrarem ele na Amazon. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o primeiro padrão, que é o engolfo de alta. Ele sugere uma reversão de alta. Então geralmente você tem um mercado que vem caindo, por exemplo, aqui, o mercado vinha caindo, fez esse candle aqui de baixa e vem um candle depois que ele engole, por isso que é engulfing, né? Ele engole o candle anterior, ou seja, a mínima do candle ela é menor ou igual à mínima do outro candle de baixa, e a máxima é acima do fechamento do candle anterior. Então, sugere uma reversão de alta. O segundo candle cobre completamente o primeiro. É um padrão que a gente procura em tendências de baixa, ou seja, a gente está procurando uma reversão. A abertura, como eu falei, deve ser igual ou menor que o fechamento do candle anterior. O fechamento deve ser igual ou maior que a abertura do candle anterior, ou seja, era um candle de baixa, agora a gente tem um candle de alta. E a ideia é que você coloque o stop abaixo da mínima. Então, você coloca o stop aqui. Provavelmente você vai comprar na abertura do próximo candle ou no fechamento desse. Nesse caso aqui parece ser um stop muito grande, então você tem que avaliar outras condições, né, do contexto do mercado para ver se vai te dar uma saída pelo menos 2 vezes ou 1,5 vezes o valor do teu stop, né, para ver se tem espaço para andar tudo isso, porque senão não vale a pena. Na mesma pegada, a gente vai ter aqui o engolfo de baixa, né, é um padrão clássico que você precisa saber e é a mesma coisa, só que aqui a gente está procurando ele numa alta. Por quê? Porque ele vai sinalizar um momento de reversão ou de correção. Quando eu falo reversão, entenda correção também. Então, olha só, o mercado estava subindo aqui. Depois a gente vai procurar isso junto num gráfico maior. Aqui é só mesmo para ficar bacana na apresentação. O mercado vinha subindo, fez um candle aqui que por si só já representa mais ou menos um martelo, né? Isso aqui já é um candle que poderia sinalizar uma reversão e vem aqui, né, um engolfo de baixa para mostrar que de fato os touros estavam perdendo a força e os ursos começaram a empurrar para baixo, né? E aí você tem aqui esse candle que cobre completamente o candle anterior e depois uma baixa interessante. A mesma coisa, onde é o stop? O stop ficaria lá no topo e aí você procura 1,5, 2 vezes o valor para poder sair da operação. Vamos para o próximo. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Ele é o hammer, ou martelo. Basicamente, o que acontece? Ele é um padrão, supostamente, de uma reversão a uma correção de alta. Ele deve aparecer, né, depois de uma queda e ele tem esse formato que lembra um martelo, né? Ou seja, você tem um pavio, o tail ou a shadow, a sombra grande, e o corpo dele, que é esse miolo preenchido, o corpo dele menor, geralmente menor o que? 1/3 do valor do candle e perto da extremidade, né? Não tem como você colocar ele ali no meio, porque se ele estiver no meio, deixa de parecer um martelo, passa a ser uma outra figura que não é tema daqui, geralmente uma figura de indecisão, né? Porque você tem um pavio muito grande para cima, grande para baixo e uma briga ali no meio. Ele fala, né, a cauda inferior é pelo menos 2 vezes maior que o corpo, a cauda superior é praticamente inexistente, às vezes você nem tem a cauda superior ou o pavio superior. Mostra que os compradores chegaram e foram fortes para reverter a queda, ou seja, o preço estava caindo, chegou aqui e o pessoal começou a comprar. Os touros chegaram, começaram a empurrar o preço e fez com que ele fechasse perto da abertura. Esse cara poderia ser positivo, mas não faz mal se ele fechar negativo também, não desconfigura um martelo. Na minha opinião, quando ele é positivo, ele é um sinal mais forte. Tanto é que você vê aqui que o preço ainda andou um pouquinho, né, para cá, não pegaria o stop, e depois o mercado seguiu. Assim como a gente tem um martelo, se a gente inverter ele, né, alguns chamam de martelo invertido, inclusive, mas eu prefiro mais um shooting star, ou estrela cadente. Ele acontece no movimento de alta, aqui como vocês podem ver aqui na figura, né, mercado subindo, fez uma máxima e fechou na máxima. Mercado foi, chegaram os touros e começaram a dar patada, empurrou para baixo e a gente fechou aqui, né, num shooting star, numa estrela cadente, e o mercado de fato deu uma boa caída depois. É certeza isso acontecer? De forma alguma. Esse sinal, ele sozinho, ele no máximo, vai te dar uma operação técnica. Você colocar ali o stop ali em cima, entrar na operação e tentar pegar 1,5, 2, vai estar errado? Não vai estar errado, mas isso não vai te trazer uma probabilidade muito grande. Você tem que ter um contexto. Então imagina que você tem um oscilador como o IFR, aonde o IFR está naquela zona lá de sobrecomprados, por exemplo, então você vai procurar uma venda. Sobrevendidos, vai procurar uma compra. Então ele reforça, né? Ele sinaliza algo mais interessante. O que é difícil às vezes para o pessoal falar, pô, já teve uma queda, sei lá, de 200 pontos aí numa cauda dessa, dependendo do
tempo, né? Se for 15 minutos, por exemplo. E aí você, pô, já andou 200 pontos, eu ainda vou entrar na venda. Enfim, é complicado, mas aí vai do psicológico de cada um. Então esses são os padrões, eu diria, principais. E a gente tem esse outro cara aqui, que é o doji. Eu desconheço uma tradução livre para ele, mas algumas pessoas podem dizer que parece uma cruz, etc. Mas o que esse cara demonstra? No doji, o preço de fechamento é o mesmo da abertura. Eu considero que se tiver uma pequena variação, ele continua sendo um doji. Principalmente se ele fechar ali pelo meio do candle, né? Da barra. Ele lembra uma cruz, mas às vezes um doji não tem sombra. Se você pegar um ativo que não tem negociação, você vai ver só vários pauzinhos aqui. Ó. Aquilo não deixa de ser um doji, mas na verdade não tem efeitos práticos. Ele mostra um ponto de indecisão. É melhor aguardar o próximo candle nessa situação. E é muito clara a indecisão. Por que acontece? Ó, o mercado estava caindo, fez uma mínima, puxou forte para baixo, voltou, tentou fazer uma máxima aqui, não necessariamente nessa mesma ordem, mas o fato é que o pessoal puxou o preço, um esticou daqui, outro esticou daqui e ele ficou ali no meio. A briga foi boa. Vocês podem ver que nesse caso aqui, no candle seguinte, os vendedores estavam com mais força. Depois vieram os compradores, o que mostra uma continuidade de indecisão. Aqui a gente pode até dizer que tem um engolfing aqui, mas eu não lembro o que é que tinha depois desse candle. Pode ser que existiu aí uma reversão, né, de alta. Então, pessoal, é basicamente isso. Isso é o que eu tinha para falar sobre o que eu considero os principais padrões de candlesticks que você pode encontrar nos gráficos, né? Eu vou compartilhar agora para vocês a minha tela do Profit e a gente vai dar uma procurada em alguns candlesticks aqui para exercitar, né? Para vocês exercitar a visualização e de repente até mostrar como é que poderia ser utilizado na prática. Pronto, ó. A gente tem aqui o gráfico, né, do WinFoot, que é a série do índice ajustada, o gráfico limpo. No caso, eu utilizo, né, vermelho, na verdade as bordas vermelhas para queda e alta verde. Olha aqui, ó, um martelo. Ó. Se a gente parar para ver aqui, ó, a gente tem, ó, um martelo aqui e esse martelo aqui, ó, não significava muita coisa. Né? Por quê? Porque o movimento continuou. Rodolfo, você utilizaria esse cara aqui? Provavelmente não, mas era um stop bem curto, ó. Stopzinho de 100 pontos, muito curto. Poderia ter feito um trade aqui? Até poderia, porque o mercado veio de uma queda, né, de 1,16%. Era capaz de eu ter entrado numa operação dessa aqui. Ó, aqui a gente já tem praticamente um doji aqui, né? Mas o doji geralmente é sinal de indecisão. Mas mais uma vez, ó, como o mercado já tinha esticado a 1,5%, talvez fosse interessante, apesar que, ó, ele não subiu muito, ó. Ele subiu 300 pontos. Deixa eu colocar umas médias aqui para ficar interessante. Média móvel. Tá, a média móvel clássica de 200 pontos aqui, tela de vermelho, média móvel de 200 pontos. A gente pode ver aqui, ó, um afastamento da média, interessante, ó. A média daqui, o preço veio parar aqui. E se você notar, aqui, ó, a gente tem a figura do engolfing, ó, do engolfing. Não perfeito, né, porque a mínima aqui, ó, acho que ele não englobou completamente, mas poderíamos utilizar a licença poética e entender que aqui tinha uma possível reversão. Vamos dizer aqui, ó, que ele fechou aqui em cima, que a gente tinha um stop aqui de 400 pontos, stopzinho meio cruel, né? 400 pontos de stop é grande. E o alvo seria 800 para cima. Ó, teria dado o alvo, teria, mas seria meio sofrido, né? Então eu não sei aqui se seria uma boa entrada, talvez fazendo parcial, mas aí vai de cada um, né? Vai de cada freguês. Aqui até poderia considerar um martelo, talvez. Esse cara aqui, talvez, poderia ser considerado um martelo, mas teria sido estopado, facinho aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Ó, aqui é, de certa forma, uma estrela cadente, né? Só não é bem uma estrela cadente porque o mercado já tinha corrigido, né? Então aqui, apesar que se você fizesse esse trade aqui, teria dado bom, mas eu não faria, né? Eu não faria. Agora aqui não, ó. Aqui sim, ó. Aqui a gente tem uma estrela cadente linda, 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 né? Aqui certamente, ó, vamos ver aqui, ó, stopzinho de, vamos botar 150 pontos, que seja 200 pontos, se fosse 200, ó, alvo de 400, olha quanto esse cara andou aqui, ó, andou 800, maravilhoso esse aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar um oscilador aqui, vamos jogar um IFR, ver como é que ele tava aqui, ó, nesse candle aqui, ó. Estava em 70, né? O limite superior dele é de 70. Deixa eu colocar aqui a barrinha. A gente vê aqui, ó. Ó, IFR dando sinal,
um shooting star, né, ou estrela cadente, depois de um movimento forte de alta, cara, faca e queijo na mão. Sempre vai dar bom? Não, nem sempre, mas passa a ser técnico, porque você sabe muito bem onde está o seu stop, né, consegue projetar, e aqui você podia ainda ir para um Fibonacci, né, você poderia pegar, por exemplo, daqui para cá, e traçar uma retração aqui para o primeiro alvo. Ó que maravilha, show de bola. Não sei se vocês gostam de usar Fibonacci, mas eu acho interessante às vezes utilizar ele para definir alvos. Um martelo aqui que teria dado ruim. Aqui é um doji, quase um martelinho, que também não teria dado bom. Outro martelozinho aqui, ó. Mais um martelo numa tendência de alta, né? Eu não uso martelos em tendência de alta, né? Ele chegou aqui, continuou subindo. Aqui a gente pode entender que teve um engolfo, né? Só que os engolfos geralmente te dão stops longos, e eu estou num tempo gráfico de 15 minutos. Outro martelinho aqui, ó, depois de uma sequência de queda. Esse cara aqui talvez pudesse dar saída, né? Vamos ver aqui, ó. Stop dele, ó. 135 pontos, e não, teria sido estopado nesse cara aqui, ó. Teria sido estopado aqui, então não teria dado bom. Olha esse cara aqui, ó, esse doji, outro cara massa, ó. Perfeito. E olha aqui onde estava o IFR, ó, inclusive com uma divergência, ó, porque o preço subiu, o IFR aqui em cima, e aqui o IFR não chegou a subir tanto. Então aqui você tem, como a gente diz, a fome com a vontade de comer, né? Você tem um shooting star com o IFR apresentando divergência, em um movimento, ó, de alta, ó, já tinha subido 1,8%, né? Apesar que eu peguei aqui a mínima do dia anterior, mas se a gente pegasse aqui o fechamento do dia anterior, ele tinha subido 1,3%, que é exatamente, né, se você olhar esse vídeo aqui que eu fiz, você vai ver que é exatamente o valor que eu cheguei de referência para o setup do Just, do Paulinho Lima, né, 1,3%. Ele utiliza 1%, eu cheguei à conclusão que 1,3% é melhor, é mais assertivo. Minha conclusão, né, foi o estudo que eu fiz, e eu acredito no meu estudo e tenho utilizado ele. Então, pessoal, esse aqui é mais ou menos o básico de candlesticks. Próximo vídeo, né, eu vou gravar uma estratégia tentando utilizar candlesticks. Vai ser um pouquinho mais complexa essa estratégia, porque a gente precisa detectar o candlesticks, precisa associar ele com outros indicadores. Se você quiser, inclusive, a gente pode aproveitar esse vídeo aqui, né, eu já estou gravando mesmo, então vamos aqui, vamos para o nosso editor de estratégias. Eu vou criar uma nova estratégia aqui, eu vou botar 5 minutos. Eu vou criar uma coisa bem simples, né? Vamos fazer o seguinte: se o meu fechamento menos a minha abertura, vou melhorar aqui, criar uma variável vBody, 2 pontos, float. Vou dizer que é o meu corpo, vBody, 2 pontos igual close menos a abertura. Se vBody for, eu preciso que ele seja 3 vezes menor do que o candle. Se meu vBody for menor ou igual à minha máxima menos a minha mínima dividido por 3, então paint bar, vou botar aqui CL purple. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando achar candlesticks que representem um padrão ou de martelo ou de shooting star, tá? Vamos ver. Vou mandar rodar aqui, executar, e ele encontrou um monte, porque deve ter alguma coisa errada no meu código. Então vamos pensar aqui. Deixa eu aproveitar, fazendo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Vamos ver aqui, o que eu estou fazendo de errado. O meu close menos abertura, vocês conseguem entender que o fechamento às vezes é menor do que a abertura? Ou seja, ele está pintando todas as barras que o fechamento é menor do que a abertura, por quê? Porque é um número negativo. Né? Então, se é um número negativo, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse cara aqui em ABS, que é o valor absoluto. Vou executar de novo. Agora a gente já tem uma coisa mais interessante. Né? Então, a gente está identificando aqui todos os candles, onde o corpo dele é pelo menos 3 vezes menor do que o tamanho inteiro do candlestick. Teria que aprimorar, mas aqui já é um bom começo para a gente ver, por exemplo, esse cara aqui. Tivemos uma queda de 200 pontos, se formou um martelo, apesar que eu gostaria que esse corpo tivesse um pouquinho mais próximo, né, da máxima, e esse cara aqui já está mais tranquilo. Só que como o preço não superou, não teria feito a compra, mas esse cara é um martelo mais clássico. Esse aqui também, aqui a gente teria entrado, e acredito eu que teria, deixa eu ver, se a gente tivesse entrado aqui na máxima, a gente teria 100 pontos de stop, ou seja, teria que buscar 200 pontos. Não chegou a dar 200 pontos, né? Não chegou a dar 200 pontos, pelo menos não aqui. Vamos ver aqui, e teria sido estopado por aqui. Vamos ver.
132 pontos. Então esse cara aqui não teria dado bom se você seguisse a estratégia de risco-retorno, né, de 1 para 2, ou seja, né, ganha 2 para perder 1. Aqui você teria sido estopado com 100 pontinhos aqui. Ó, um shooting star aqui, ó. Vamos ver aqui se deu bom. 70 pontos, buscando 140. Ó, teria dado aqui, ó, de boa. Rodolfo, tem muita imagem aqui que é lixo, né? Tá, é ruído, por exemplo. Esse candle aqui, ele é meio que ruído. Esse candle aqui também é meio que ruído. Como é que a gente faz para limpar esses candles? Então a gente poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia aprimorar a fórmula aqui, aonde, além dele ser 3 vezes menor, a gente poderia colocar aqui também, ó, se o close for maior do que o open, ou seja, se for um candle de alta e fechamento maior que a abertura e máxima menos o fechamento tem que ser menor do que o body, né? Vamos usar o V-body como referência. V-body. Então, vamos ver o que é que vai dar aqui. Ó, então ele achou algumas coisas aqui, mas ele perdeu algumas marcações interessantes. Porque eu estou falando que o fechamento tem que ser maior do que a abertura e a máxima menos a mínima tem que ser menor do que o V-body. Isso faz sentido? Máximo menos a mínima, ou melhor, máxima menos o fechamento. Não, vamos fazer o seguinte, V-body dividido por 3. Pronto, agora a gente já tem algo mais interessante. Só que quando eu fiz isso aqui, eu restringi para somente quando a gente tiver candles onde a abertura for maior do que o fechamento. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar mais essa condição. Se then, então aqui a gente já tem que melhorar o nosso código. Se a abertura for maior do que o fechamento, agora eu tenho candle de baixa, e máxima menos open menor do que agora eu tenho abertura acima, né, do fechamento. Então, também pinte o candle. Ó, ele não pegou esse cara aqui, ó. Por que ele não pegou esse cara aqui? Era para ele ter pego. É porque essa lógica aqui não tá legal, que é o corpo dividido por 3, ou seja, o tamanho desse pavio aqui, ó, tinha que ser menor do que 3 vezes esse cara aqui. Então vamos melhorar isso aqui. Né? Então, o tamanho desse pavio tem que ser menor do que o high, vou chamar aqui de V-size, que seria o tamanho completo. V-size, que seria o tamanho completo, que é um float, e a gente vai fazer esse cara ser o quê? V-size, 2 pontos, igual high menos low. Deve até ter alguma função no Profit que já dá isso aqui, mas eu não lembro qual é, então não vou. Então tem que ser menor que o V-size dividido por 5. Vamos ser um pouco mais. Ou seja, ele tem que ser a distância da máxima do candle para o começo do martelo ou da estrela cadente tem que ser 5 vezes menor que o tamanho total do candle. Eu vou executar aqui. Pronto, agora apareceu. Agora esse cara entrou, esse cara é interessante. Esse cara aqui ainda configura um martelo, né? O problema desse cara aqui, ó, a máxima dele para a mínima aqui dá 123 pontos, aceitável. Ó. Vamos ver, ó. Ele fez aqui, ó, 238, teria dado bom. Só que aqui ele não pegou esse cara aqui, ó, que aqui é a estrela cadente, né? Qual cara você está falando, Rodolfo? Tô falando desse cara aqui, ó. Ele não pegou esse cara aqui, era para ter pego esse cara. Por que ele não pegou? Porque eu estou fazendo só os candles que fecham perto da máxima. Vamos tentar pegar esse outro cara aqui. Então, como é que acontece aqui, ó? Eu tenho uma estrela cadente? Tenho. A distância dela para a mínima tá 5 vezes menor do que o tamanho todo da barra? Acredito que sim. Vamos ver aqui, ó, o que é que está faltando aqui. Eu tenho, então, que... Vamos copiar aqui, ó. Eu tenho que a minha abertura é maior do que o fechamento. A máxima menos a abertura, no caso, eu quero a máxima menos o fechamento, é menor que o tamanho dividido por 5. Então, vamos dar a cor aqui, ó, tá? CL Red. Ainda não pintou. Tem alguma coisa aqui que não tá pegando, né? Então, vamos ver. O meu V-body aqui, Open, é maior que o Close. Aqui não é High. É Close menos Low. Close, fechamento, menos a mínima, que dá 600, dá 15 pontos. É menor, 15 pontos, é menor do que 5 vezes do que 1/5 de 70, né, que é a amplitude, se não me engano. 70 dividido por 5 dá? É por isso a condição. Ele não pegou aqui porque 70 dividido por 5 é menor do que 15. Vamos botar aqui então 4. Agora sim. Agora a gente pegou esse cara aqui. Dá para considerar esse cara aqui como um shooting star? Com certeza. O parâmetro 5 que eu estava utilizando ele era meio agressivo. Inclusive esse cara aqui, ó, poderia ser uma variável aqui. Eu não vou colocar agora porque eu vou fazer isso depois com mais calma em outro vídeo. Mas eu queria só mostrar para vocês como a gente consegue criar ferramentas, né, principalmente aqui no Profit, ferramentas que facilitam a identificação para a gente. Então se a gente inserir aqui, junto com esse cara aqui, um oscilador, putz, show de bola. Eu vou fazer aqui para vocês porque tô
estou instigado, né? Então vamos lá. VIFR também é um float. E eu tenho aqui que meu VIFR, que é o RSI, né? Que é o índice de força relativa, igual a IFR, no caso período, vou usar 9, que acho que é o padrão dele que a gente costuma utilizar, né? Estamos aqui no input de 15 minutos, com algumas marcações, né, de candles que poderiam ser interessantes, como eu estava mostrando para vocês, e eu estou inserindo um IFR aqui, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu ainda vou colocar mais uma condição aqui, ó. E VIFR tem que ser maior ou igual a 70, né, que é o padrão clássico de utilização do IFR. Vamos rodar, ó, pintou esse cara aqui, mas vocês viram que ele já desmarcou, né, já tirou alguns, né? Então se eu fizer aqui, ó, aqui eu estou desabilitando ele, certo? Então de novo, ó, tá vendo que apareceu esse cara aqui, ó, mas nesse cara aqui a gente não tinha uma condição desse oscilador indicando venda, ó. Tanto é que não era uma boa venda. Vamos ver quem mais que ele limpou aqui, ó. Vamos tirar aqui de novo, reabilitar, ó. Ele mandou vender aqui, mas nesse cara aqui já devia estar abaixo de 70, então não era para vender nesse cara. Poderia até plotar ele aqui, né? Mas se eu plotar ele aqui, deixa eu ver como é que vai ficar. Se eu fizer um plot VIFR. Pronto, ele plotou aqui, ó. Então dá pra gente ver aqui, ó, que nesse caso aqui, o IFR estava acima de 70, né? Nesse ponto aqui, ele estava acima de 70. Não dá pra ver muito bem pela escala. Aqui ele estava no 70. Ah, Rodolfo, e agora pra gente fazer também para esses outros caras aqui, ó. Essa estratégia que eu fiz agora não tá completa, né? Eu ainda preciso de outra condição aqui, e a mesma coisa eu poderia colocar um IFR para esses caras aqui, ó. Que aqui não faz sentido eu comprar aqui, não faz sentido eu comprar aqui. Vamos ver. Vamos ver. IFR menor ou igual a 30. Vou copiar esse cara aqui, vou jogar aqui também, para efeitos de organização, né? Aqui. E salvar. Ó, desapareceram. Vamos ver se aparece em algum outro canto. Ó, aqui ele mandou comprar. Ó. Teria dado bom aqui? Vamos ver. Stop, 150 pontos. Subiu 300? Subiu 300 não, mas subiu perto disso. Talvez aqui você teria problemas. Vamos ver se a gente acha algum outro. Ó, tá vendo que ele não considerou isso aqui um martelo? Ó? Será que ele deveria ter considerado isso aqui um martelo? Esse cara aqui? Aqui ele estava abaixo de 30, provavelmente. Deixa eu ver. Não, não estava. Estava no 42. Mas aqui era um bom lugar para comprar, né? Então, não é sempre. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É um bom lugar para comprar. O IFR também estava no 34, né? Deixa eu ver se é só questão disso aqui. Vamos subir aqui para 40. Ó, no 40 ele já teria pego aqui, ó. Mas 40 não é padrão de IFR, né? O IFR geralmente é abaixo de 30. Então, para ficar mais no lado seguro, a gente deixaria aqui no 30. É isso. Eu não queria nem ter feito isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso entregar uma coisa interessante para vocês. Então tá aqui, né, uma pequena ideia de como utilizar o candlestick e como fazer na mão. O Profit até tem função de candlestick, mas eu confesso que nunca vi funcionar direito. Então eu prefiro fazer eu mesmo e ter o meu tipo de controle aqui direitinho, como é que vai ser utilizado. Então, ó, se você curtiu, ó, manda o joinha aí, porque é importante pra gente conseguir o joinha, assim o algoritmo do YouTube indica, para outras pessoas. Se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui, né? Se inscreve mesmo, sem pena, bota aí, vira e mexe, a gente bota os vídeos aqui. Eu fiquei 2 semanas em viagem, praticamente 2 semanas viajando, não consegui gravar, vou tentar retomar as gravações, pelo menos uma por semana, 1 ou 2, fazer uns videozinhos curtos. Então, se inscreve, curte, compartilha e comenta, né? Faça suas perguntas, beleza? Valeu, galera!